se eu te dissesse que os tubarões podem sentir uma gota de sangue em uma piscina olímpica e, ao mesmo tempo, serem mais tímidos que você em uma festa cheia de desconhecidos, você acreditaria? A imagem que você tem de um tubarão provavelmente está completamente errada. E nos próximos minutos, você vai descobrir que esses animais são muito mais misteriosos, inteligentes e até vulneráveis do que qualquer filme de terror já mostrou. Agora pensa nisso. Um animal que existe antes mesmo dos dinossauros, que sobreviveu a 5 grandes extinções em massa e continua dominando os oceanos até hoje. Como é que uma criatura assim vive? O que come? Como caça? Como se reproduz? E, principalmente, quais segredos ainda esconde da ciência? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir sobre a vida secreta dos tubarões vai mudar para sempre a forma como você vê o mar. Vamos começar derrubando a maior mentira de todas, a de que tubarão é uma máquina assassina sem cérebro. Curiosamente, a maioria absoluta das espécies de tubarões nem chega perto de humanos e passaria a vida inteira sem nos notar se pudesse. Mas por que então ouvimos tanto falar de ataques? E por que o medo é tão grande? Segura essa pergunta porque mais pra frente você vai entender não só o motivo do medo, mas também por que ele é, na maior parte do tempo, completamente exagerado. Antes disso, se você é do time que tem medo de nadar no mar por causa de tubarão, prepara, porque entender como eles realmente funcionam talvez não tire seu medo, mas vai deixar ele bem mais racional. Primeiro ponto: tubarões não são todos iguais. Quando você ouve a palavra tubarão, provavelmente pensa naquele grandão branco, de dentes enormes, saindo da água. Só que hoje, a ciência já identificou mais de 500 espécies de tubarões. E elas são tão diferentes entre si quanto um gato é diferente de um crocodilo. Tem tubarão do tamanho da sua mão e tubarão maior que um ônibus. Tem espécie que vive nas profundezas escuras e outras que nadam em águas rasas perto da praia. Tem tubarão que come foca, mas também tem tubarão que se alimenta basicamente de plâncton, aquelas minúsculas criaturas flutuando na água. Você já tinha parado para pensar que pode existir um tubarão que não tem praticamente nada a ver com o tubarão dos filmes? Segura essa ideia, porque quanto mais a gente vai entrando nesse mundo, mais estranho ele fica. Vamos começar pelo básico. Como é que um tubarão percebe o mundo? Enquanto a gente usa visão, audição, olfato e tato, os tubarões têm tudo isso mais um sentido a mais. Literalmente um superpoder. Além de ouvirem de longe, enxergarem bem em pouca luz e terem um olfato absurdo, eles conseguem sentir campos elétricos gerados pelos movimentos dos músculos de outros animais. Isso significa que, mesmo em água turva à noite, sem quase nenhuma visibilidade, um tubarão ainda consegue detectar a presença de uma presa ou até de outro tubarão. Se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais surpreendentes. O jeito como eles sentem o mundo é tão apurado que alguns cientistas comparam um tubarão caçando a um avião guiado por vários radares diferentes ao mesmo tempo. Isso é a tal da vida secreta deles, a forma silenciosa, precisa e altamente calculada com que se movem no mar. Agora vamos entrar nas espécies, porque é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Imagina um tubarão tão grande quanto um micro-ônibus, com uma boca imensa, que nada com calma e se alimenta de criaturas microscópicas. Difícil juntar tubarão e delicadeza na mesma imagem, né? Mas esse é o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo. Ele pode chegar a 12 metros ou mais, e, ainda assim, é completamente inofensivo para humanos. Ao invés de caçar, ele filtra a água, engolindo plâncton, pequenos peixes e organismos bem pequenos. Agora pensa nessa cena, um animal gigantesco, manobrando devagar com graça em águas quentes, com a boca aberta, como se estivesse calmamente aspirando o mar. Enquanto isso, peixes menores aproveitam para nadar perto dele, se protegendo de predadores. Isso quebra completamente a imagem do tubarão como monstro agressivo. Mas por que um animal tão grande escolheu viver de um alimento tão pequeno? Aqui entra uma parte curiosa da estratégia de sobrevivência. Quanto mais abundante e fácil de encontrar é o alimento, mais estável é a sobrevivência da espécie. Em vez de gastar energia perseguindo presas ágeis, o tubarão-baleia usa o tamanho a seu favor e se alimenta de milhões de pequenas partículas por dia, como se ele passasse o dia inteiro só comendo migalhas, mas em quantidade gigantesca. Um parêntese interessante. Apesar de ser enorme, o tubarão-baleia ainda é um grande mistério. A ciência sabe pouco sobre como nascem, onde se reproduzem e até quanto tempo exatamente vivem.
Alguns estudos sugerem que podem chegar a mais de 100 anos. Imagina um tubarão que nasce hoje e ainda está vivo quando seu bisneto nascer. É esse tipo de escala de tempo que estamos falando. Se você está achando o tubarão-baleia calmo demais, então se prepara para o extremo oposto, o famoso tubarão branco. Aqui a gente entra no território da fama e do medo. O tubarão branco ganhou o posto de vilão oficial do oceano graças a filmes e notícias. Mas a realidade é bem mais complexa. Ele é, sim, um predador de topo, forte, rápido, com uma mordida poderosa e comportamento curioso. Mas isso não significa que saia atacando tudo o que vê. Uma das coisas mais interessantes do tubarão branco é a inteligência de caça. Ele não ataca de qualquer jeito. Geralmente se aproxima por baixo, vindo de águas mais profundas, usando a luz do sol e o fundo escuro para se camuflar. Quando identifica uma presa, como uma foca, calcula a velocidade, a direção e até o momento exato para ganhar o máximo de vantagem. Em muitos casos, ele faz um único ataque forte e depois se afasta, esperando a presa enfraquecer. Isso não é brutalidade aleatória, é estratégia refinada. Mas, aqui, vem um detalhe que quase ninguém comenta. Muitos ataques de tubarão branco em humanos são considerados casos de identidade trocada. O que isso significa? De baixo, um surfista remando em uma prancha parece muito com uma foca ou um leão marinho. Tubarão investiga com uma mordida de teste. Como nós não somos o alimento ideal dele, muitas vezes ele solta e vai embora. O problema é que, pela força dessa mordida de teste, o dano já é enorme. Curioso, né? O animal que mais causa medo provavelmente nem está tão interessado assim em você. E se eu te disser que existe um tubarão que parece ter saído de um desenho animado, com cabeça em forma de martelo, olhos nas extremidades e um comportamento muito mais sofisticado do que aparenta? Esse é o tubarão martelo. Aquela cabeça esquisita que parece pouco prática, na verdade é uma ferramenta perfeita. Nela estão distribuídos sensores especiais que ajudam o tubarão a detectar campos elétricos com enorme precisão. Como se ele tivesse um detector de metal embutido, só que em vez de metal, ele encontra presas escondidas na areia, como arraias. Sem falar que os olhos posicionados nas laterais ampliam o campo de visão, dando uma noção espacial muito maior. O mais interessante é o comportamento social de alguns tubarões-martelo. Diferente da imagem do tubarão solitário, eles podem formar grandes grupos, especialmente na época de migração. Imagina centenas de tubarões-martelo nadando juntos, em sincronia. Isso não é cena de ficção, é comportamento natural registrado em várias partes do mundo. E por que um tubarão formaria grupos? Essa pergunta ainda está sendo estudada, mas hipóteses incluem maior proteção, troca de informações sobre locais de comida e até comportamentos sociais mais complexos do que imaginamos. Lembra quando eu falei que tubarões não são máquinas? Aqui está mais uma prova disso. Se até aqui você ainda tem aquela pontinha de medo quando ouve a palavra tubarão, respira, porque agora vem algo que realmente muda o jogo. A maioria dos tubarões é pequena e, em muitos casos, tímida. Temos espécies de menos de 30 centímetros, como o tubarão-lanterna, que vive em águas profundas. Esse cara é tão discreto que desenvolveu luz própria. Sim, um tubarão bioluminescente. Ele emite luz em partes do corpo para se camuflar vindo de baixo, se comunicando ou atraindo presas. É como se ele usasse um uniforme de neon invisível para os predadores, mas perfeitamente funcional para o que ele precisa fazer. A profundidade é, aliás, um dos ambientes mais mal conhecidos da Terra, e muitos tubarões de lá são verdadeiras criaturas alienígenas, com olhos grandes, dentes estranhos, bocas para frente ou para baixo e hábitos completamente diferentes dos tubarões de superfície. Alguns raramente se movem rápido, preferem esperar o alimento chegar até eles. Você já imaginou um tubarão vampiro? Pois existe algo bem perto disso. O tubarão charuto. Ele é pequeno, cilíndrico e, ao invés de devorar a presa inteira, ele morde um pedaço da carne e gira o corpo, arrancando um disco de tecido. Fica marcada uma espécie de cicatriz circular, como se tivesse sido feito com um furador. Você pode encontrar essas marcas em baleias, golfinhos e até em submarinos. Agora, se você ainda está comigo, é aqui que a coisa fica ainda mais impressionante. A forma como os tubarões se reproduzem. Diferente dos peixes comuns, que liberam ovos na água e deixam por isso mesmo. Muitos tubarões têm estratégias reprodutivas bem mais complexas, parecidas com a de mamíferos. Alguns colocam ovos protegidos por cápsulas resistentes, chamadas de bolsas de sereia,
que ficam presas em algas ou rochas. Dentro dessas cápsulas, o filhote se desenvolve até estar pronto para nascer. Outros tubarões, porém, dão à luz filhotes vivos, depois de uma gestação que pode ser muito longa. Em algumas espécies, a gestação passa de 1 ano. Existe caso, como o do tubarão frade, em que se estima que a gestação pode chegar a mais de 2 anos. Isso é um investimento enorme de tempo e energia. E tem algo ainda mais bizarro. Em algumas espécies, os embriões se alimentam de outros ovos dentro do útero. Isso mesmo, ocorre canibalismo uterino. Os embriões mais fortes e mais desenvolvidos comem os ovos que seriam de outros irmãos, garantindo mais recursos e maiores chances de sobrevivência ao nascer. É uma seleção natural em nível extremo, começando antes mesmo de ver a luz do oceano. Esse tipo de reprodução, lenta e muito cuidadosa, ajuda a explicar por que tantas espécies de tubarões estão ameaçadas. Eles demoram a crescer, demoram a se reproduzir e têm poucos filhotes. Se a pesca retira esses animais do mar em grande quantidade, eles não conseguem repor sua população com a mesma velocidade. Mas antes de falar da ameaça, tem um aspecto da vida secreta dos tubarões que pouca gente para pensar: o papel deles no equilíbrio do oceano. Imagina o oceano como uma cidade gigante. Se você tira a polícia dessa cidade, o que acontece? Alguns grupos crescem demais, outros desaparecem. A bagunça se instala. No mar, tubarões são como os grandes reguladores, especialmente os que ocupam o topo da cadeia alimentar. Eles mantêm o controle sobre populações de peixes e outros animais, principalmente eliminando os mais fracos, doentes ou descuidados. À primeira vista, isso parece cruel, mas é isso que mantém os cardumes saudáveis. Evita explosões de algumas espécies e desequilíbrios em cascata. Em algumas regiões onde tubarões foram quase extintos pela pesca, cientistas observaram mudanças drásticas, como o aumento exagerado de certos animais que passaram a destruir habitats, como recifes e pradarias marinhas. Quer um exemplo concreto? Em alguns lugares, a redução de tubarões levou ao crescimento descontrolado de arraias que se alimentam de moluscos filtradores. Com menos moluscos, a água ficou mais turva, recifes de corais perderam vitalidade e todo o ecossistema foi afetado. Um pequeno desequilíbrio no topo gerou uma avalanche de consequências embaixo. Se você ainda está aqui, agora vem uma das revelações mais chocantes. Quem é o verdadeiro predador dessa história toda não é o tubarão. Somos nós. Enquanto no mundo todos os casos de ataques de tubarão a humanos ficam geralmente entre algumas dezenas por ano, com número baixo de mortes. Estimativas apontam que os humanos matam dezenas de milhões de tubarões anualmente. Boa parte disso está ligada à pesca predatória, especialmente para obter barbatanas usadas em sopas e outros pratos em alguns países, ou como subproduto da pesca de outras espécies. Alguns tubarões são capturados, têm as barbatanas cortadas e o resto do corpo é descartado no mar, muitas vezes com o animal ainda vivo. Isso não é só cruel, é também ecologicamente desastroso. Lembra que eu falei que eles se reproduzem devagar e têm poucos filhotes? Pois é, essa combinação de baixa taxa de reposição com alta taxa de mortalidade por pesca é uma receita pronta para a extinção. E por que isso importa para você, que talvez nem nade no mar? Porque o oceano está diretamente ligado ao clima, ao oxigênio que você respira e à estabilidade do planeta. Tubarões fazem parte da engrenagem que mantém esse sistema funcionando. Quando uma peça importante dessas começa a falhar, o efeito pode demorar para aparecer, mas, quando vem, é difícil de reverter. Mas para não ficar só no lado sombrio, tem um aspecto mais inspirador nessa história. Cada vez mais, a ciência está descobrindo coisas que tornam os tubarões ainda mais fascinantes. Você sabia, por exemplo, que alguns tubarões têm uma longevidade impressionante? O tubarão da Groenlândia pode viver séculos. Pesquisas sugerem que alguns indivíduos podem chegar a 400 anos de idade, tornando essa espécie um dos vertebrados mais longevos do planeta. Imagina um animal que nasceu antes da invenção do telescópio ainda estar vivo hoje, nadando silenciosamente em águas geladas, no escuro, quase permanente. Como um ser vivo consegue durar tanto tempo? Essa é uma das perguntas que intrigam os cientistas. E entender esses mecanismos pode ajudar até em estudos sobre envelhecimento humano. Outro ponto interessante é o sistema imunológico dos tubarões. Existem pesquisas investigando compostos presentes na pele e no sangue deles que parecem ter propriedades especiais de resistência a infecções.
Se isso puder ser traduzido para medicamentos ou tecnologias, a medicina humana pode sair ganhando muito. Se você está pensando que tubarão é só um dente afiado gigante, perceba quanta tecnologia biológica e quanto refinamento evolutivo está condensado em cada espécie. E já que falamos de dente, vamos a um detalhe curioso. Os dentes dos tubarões não são fixos como os nossos. Eles se renovam o tempo todo. Um tubarão pode trocar milhares de dentes ao longo da vida. Eles crescem em fileiras como uma esteira rolante. Um dente é perdido e outro já está pronto, vindo logo atrás. Isso garante que o animal esteja sempre equipado para se alimentar perfeitamente. Outra curiosidade: a pele dos tubarões é coberta por estruturas microscópicas chamadas dentículos dérmicos, que lembram escamas em forma de pequenos dentes. Isso reduz o atrito com a água, permitindo que eles nadem com mais eficiência. Inspirações nessa estrutura já foram usadas para criar roupas de natação e materiais que inibem a formação de micro-organismos em superfícies. Agora, vamos falar de comportamento, porque aí entra um lado da vida secreta que passa bem longe da imagem de monstro solitário. Muitas espécies de tubarão têm rotas de migração muito bem definidas. Eles podem cruzar oceanos inteiros seguindo padrões de temperatura, disponibilidade de alimento e épocas de reprodução. Alguns retornam aos mesmos locais, ano após ano, como se tivessem um mapa interno extremamente detalhado. Estudos com marcação e rastreamento via satélite mostram que tubarões viajam milhares de quilômetros com uma precisão impressionante. Mas como eles se orientam? Essa é outra pergunta em aberto. Uma das hipóteses mais fortes é que tubarões consigam detectar o campo magnético da Terra, usando ele como uma espécie de GPS natural. Se isso for confirmado em detalhes, estamos falando de um sistema de navegação que existe há milhões de anos, muito antes de qualquer tecnologia humana. Em relação à vida social, alguns tubarões formam pares temporários na época de acasalamento. Outros se aproximam em áreas específicas, chamadas de berçários, onde filhotes nascem e crescem com mais proteção. Existem lugares conhecidos como hotspots de tubarões, em que várias espécies se encontram, aumentando as interações, disputas e até comportamentos de cooperação indireta. E no meio de todo esse universo, onde entra o ser humano? A resposta é: cada vez mais perto. Hoje, mergulhadores no mundo inteiro registram encontros pacíficos com tubarões de diversas espécies. Muitos relatam que, ao contrário do que se imagina, os tubarões se mostram curiosos, mas cautelosos, mantendo uma distância segura enquanto circundam os mergulhadores, analisando quem é aquele estranho no território deles. Em raros casos, se sentem ameaçados e podem reagir, mas a maior parte dos encontros é marcada pela tensão do nosso medo e pela calma deles. Claro, tubarões são animais selvagens, fortes e imprevisíveis, e respeito é fundamental. Ninguém aqui está romantizando ou dizendo para tratar tubarão como um cachorro, mas entender que eles não são monstros irracionais é um passo importante para reduzir o pânico e aumentar a conservação. E se você ainda está comigo até aqui, agora vem a parte que amarra tudo isso. Por que a vida secreta dos tubarões importa para você, para além da curiosidade? Ela importa porque os tubarões são uma espécie de espelho distorcido dos nossos medos e ignorâncias. A gente transformou um animal essencial para o equilíbrio do planeta em símbolo de terror, enquanto, silenciosamente, fomos destruindo as populações deles em uma escala que, se fosse o contrário, seria manchete todos os dias. Ao conhecer os hábitos, as curiosidades e a diversidade de espécies, você começa a ver que tubarões não são todos iguais. Tem os gigantes gentis como o tubarão-baleia, os estrategistas como o tubarão branco, os esquisitos brilhantes do fundo do mar, os centenários quase imortais do Ártico, os sociais como alguns martelos e os mini-vampiros como o tubarão-charuto. Cada um deles guarda uma peça de um quebra-cabeça maior, o de como a vida no planeta se organiza, se mantém e evolui. No fundo, a vida secreta dos tubarões não é tão secreta assim. Ela está registrada na água, nas rotas de migração, nas estratégias de caça, nas formas estranhas, nas luzes das profundezas e até nas cicatrizes que deixam em outros animais. O verdadeiro segredo é que, por muito tempo, a gente não quis olhar para eles com curiosidade, só com medo. Então, da próxima vez que você ouvir falar de tubarão, tenta lembrar de tudo isso. Do gigante tranquilo que filtra plâncton, do caçador estratégico que confunde surfistas com focas,
do velhinho de 300 anos nadando no escuro gelado, do mini vampiro que deixa marcas circulares e do martelo curioso que se junta em bandos. Se você chegou até aqui, agora é com você. Se esse mergulho pelo mundo dos tubarões te fez ver esses animais de outra forma, deixe um comentário dizendo qual espécie mais te surpreendeu e por quê. Compartilhe esse vídeo com alguém que morre de medo de tubarão, porque talvez entender melhor seja o primeiro passo para respeitar mais. E, acima de tudo, lembra disso. Enquanto a gente teme o que está embaixo d'água, o oceano, silenciosamente, teme o que vem de cima. E talvez ainda dê tempo de mudar essa história.